Então é isso, galera aqui do Substack. Hoje é dia 7 de fevereiro, meu nome é Fabiana e eu tenho feito um trabalho aqui como ativista, ok? Por todas as causas, porque eu acredito que o ativismo hoje em dia não dá para você, como ativista, você não pode escolher muita coisa não, tá? O ativismo ele tem que estar preparado, você tem, enquanto ativista, você tem que estar preparado, eu acho que para trabalhar com o assunto mais importante que estiver acontecendo no momento, tá? Isso não me impede de trabalhar com diversos assuntos ao mesmo tempo, visto que eu trabalho com um veículo de comunicação, eu tenho acesso ao Wi-Fi, eu tenho vários recursos, então aproveito dessa minha posição privilegiada para fazer esse trabalho que não me custa fazer e que eu gosto muito de fazer, tá? Então, meu trabalho geralmente era só com textos, eu sou escritora, eu tenho livro publicado, então eu vou publicar mais um agora, eh, talvez mais 2, ainda não sei, é que um eu ainda estou trabalhando, mas outro é um livro, que eu já tinha que ter publicado antes, eu ia publicar na época que eu fui atropelada, só que como eu fui atropelada pelas costas, eu fiquei muito tempo sem poder mexer esse braço, por conta da cirurgia grave que eu fiz, tá? Eu perdi o ombro praticamente, tive que recolocar, reconstruir tudo, e agora, um ano e um mês depois, que eu estou conseguindo me movimentar, tá. Então, eh, obviamente que, já dava para eu ter retomado, mas eu estou tendo um certo cuidado, porque as pessoas que me machucaram, elas continuam me machucando, tá. Elas continuam, me cercando, tentando me atingir de alguma forma, e isso já passou do limite, tá. E como eu não estou tendo nenhuma ajuda de polícia, de nada, eu estou bastante preocupada com o que está acontecendo comigo. Nesse meu ano de recuperação, que eu estava, assim, até agosto não, até setembro, outubro, com muita dor ainda, eu já tinha me mudado 3 vezes. Essa aqui agora, que eu estou nessa casa, para a 4ª vez que eu estou me mudando, tá. Então eu não tive descanso, eu não tive nada, assim, nenhum recurso que uma pessoa que passou por uma coisa dessa pudesse ter, em termos de, salvaguarda da dignidade, né, pelo menos, tá. Eh, Tirando a minha família, obviamente, minha família está me ajudando com tudo, é a minha família que me dá tudo, eu não tenho recursos de fora de ninguém, tá, ninguém, nenhuma pessoa mesmo, é só a minha família. Não existe possibilidade de alguém de fora da minha família estar me ajudando em absolutamente nada, mesmo porque eu não aceito nada de ninguém, não aceito, tá. Eu aceito, assim, pelo meu trabalho, tá aqui eu coloco o Pix exatamente como o trabalho de uma pessoa qualquer. Fora isso, eu não aceito presente, que essas coisas que entendeu? Não aceito nada. Talvez até por isso que isso aqui tenha acontecido comigo, tá. Então, eu sim, eu sou vítima do tráfico humano, minha família inteira é vítima, tá. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora, tem muita coisa que eu já deixei registrada aqui nos vídeos. Nós somos vítimas sim, conheço várias vítimas do mesmo crime, tá, e nada aconteceu com nenhum dos responsáveis, nem pelo que aconteceu comigo, nem pelo que aconteceu com as pessoas que eu conheço, com ninguém. Há mais de 20 anos, eu nunca vi ninguém ser punido, ninguém. Tá, ninguém, ninguém gente, ninguém, tá, ninguém. A gente só vê traficante sendo preso em favela com saquinho de maconha, só isso, tá. Mas esses crimes hediondos que acontecem todos os dias, principalmente nos condomínios de luxo, tá, onde apartamentos vazios e abandonados são usados para manter mulheres e crianças em cativeiro, tá, isso eu nunca vi no Rio de Janeiro alguém ser preso nos últimos 20 anos, vocês viram? Se eu estiver enganada, me corrija, por favor, e traga aqui a informação. Só um minutinho, gente, deixa eu colocar aqui no celular. Deixa eu prender meu cabelo, e como o meu cabelo foi cortado, por essas pessoas que estão me atacando, até hoje, eh, eu vivo com ele preso, tá. Eu estou indo embora, mais uma vez, eu tô a ideia que eu tenho é de sair do país, mas eu estou muito preocupada com a movimentação dentro da América do Sul. Eu acho que nós não temos lugar seguro aqui. Eu vou mandar a foto de um cara que está me perseguindo,
aqui, o nome dele é Daniel, eu já falei isso pra vocês, ele tem cortado meu cabelo com a navalha, ele e uma galera aí que ele conhece, eu não sei quem são essas pessoas, provável que elas todas estejam envolvidas com tráfico humano, tá, eu tenho foto de várias, então sim, eu vou fazer esse trabalho, eu vou denunciar, tá, e é um direito que eu tenho, visto que eu não tenho nenhum tipo de ajuda, é, eu também não sei até que ponto esse cara está envolvido, é a sensação que eu tenho, porque como ele se intitula, se intitula não é a palavra certa, ele se ele se apresenta como eu estou esquecendo as palavras, né, não sei por quê, ele se apresenta como um morador de rua, eu descobri que não é morador de rua, é uma dessas pessoas envolvidas, provável que esteja envolvida aqui, extorquiu o dinheiro de mim, sabe, ficou, fazendo isso. Eu morava ali na Irmãos d'Ângelo com a minha mãe, com a minha filha, e é no centro de Petrópolis, tá, gente? É para deixar claro aqui. E eu me mudei tem pouco tempo, tem 1 ano depois que eu sofri isso aqui. E eu tenho tido muitos problemas, tá, e grande parte desses problemas estão tendo a sua causa transferida como é culpa minha, tá. Detalhe, tentaram me matar, eu não posso gritar por socorro, eu não posso pedir ajuda, eu não posso fazer nada, tá. Eu tô dentro da bolha nazista de Petrópolis, tá, literalmente. Isso aqui é uma bolha nazista. Não quero, eh outras coisas muito que são muita coincidências, tá. Eu não vou poder falar aqui algumas coisas que aconteceram de coincidência, mas eu desconfio que essa conexão do Epstein com o Brasil tenha conexão direta no Rio de Janeiro, não apenas da Barra da Tijuca, mas de Jacarepaguá, tá, gente. Jacarepaguá apresenta sinais de que que exista uma conexão bastante significativa naquela região dessas pessoas que estão envolvidas com esse caso. Não sei de que forma ainda, mas eu percebi em Jacarepaguá, nos anos que eu morei lá, uma certa parecia que estavam acontecendo experimentos, tá, não apenas comigo, mas com outras mulheres, e não no sentido apenas de exploração sexual não, tá, mas com ênfase em experimentos neurológicos. Por quê? Meu pai também era neurologista, então eu acredito que tenham alguém, não de alguma forma, não sei como, gente, não faço ideia, tá. Agora eu vendo o tamanho da coisa, eu tô conseguindo associar, porque até então, como eu falei pra vocês, eu achava que eu estava maluca o tempo todo, e não era nada maluquice. Outra coisa, mas eu vou desenvolver esse assunto depois na live, tá, com o tema específico. Outro assunto que eu acho que é legal vocês pesquisarem, que veio na minha cabeça agora, vocês se lembram que teve uma pizzaria em algum lugar que falavam que estava tendo pedofilia, que era uma pizzaria no subsolo, eu não sei se era na Califórnia, se era Miami, e eu falei assim na época, eu pensei: "Cara, isso é verdade, isso não é mentira". Mas eles mesmos, os próprios extremistas de direita, estavam divulgando o assunto, mas eles estavam divulgando como teoria da conspiração. E eu falei assim: "Gente, eles estão fingindo que é teoria da conspiração para as pessoas ficarem histéricas e caírem nessa, e camuflar uma verdade que tem ali". Que os fatos, quando você analisava, assim, de perto, pareciam reais, como outros que eu tenho analisado dentro desses arquivos. Então, gente, voltem àquela teoria da conspiração, a essa eu não estou conseguindo encontrar, é da pizzaria. E agora, com a palavra pizza se repetindo milhares de vezes dentro dos arquivos do Epstein, e a gente conseguindo fazer essa associação de que as pizzas eram crianças, provável que isso não essa pizzaria nem pizzaria fosse realmente, tivesse rolando alguma coisa ali dentro, e isso não seja teoria da conspiração porra nenhuma, tá. Na época eu tinha me ligado nisso, agora eu volto, lembrei disso novamente e estou trazendo aqui para deixar isso registrado. Então essa pizzaria, como ela tem endereço, tá, pode ser sim que tenha algum envolvimento nessa situação. Outra coisa que aconteceu aqui que acontece aqui no Brasil.
são, consequência do trabalho por aplicativo. Deixa eu só falar aqui para vocês, que pode ser, nesse sentido de voltando para a pizzaria, o trabalho de aplicativo aqui no Brasil, ele foi bastante ah, perdão, volta. Deixa eu voltar aqui, as pessoas aqui começaram a abrir muitos negócios dentro de casa para vender por conta da facilidade da entrega por aplicativo, certo? Então o que que aconteceu? Muita gente abriu diversas pizzarias, tá? Estou dando um exemplo de pizzaria, podem ser, restaurantes, outras coisas, tá? E essas pizzarias, várias delas foram investigadas por conta de não serem pizzarias reais. Foram, atribuídas a elas, lavanderias de dinheiro, tá. Essas pizzarias funcionavam como lavanderias de dinheiro. Muitas foram encerradas. Agora, gente, eu acho que vale a pena fazer a conexão total com essas coisas, porque está parecendo que não era só para lavagem de dinheiro que esses estabelecimentos estariam servindo, tá. E provavelmente que se nós não investigarmos por conta própria, nós nunca saberemos a real natureza desses estabelecimentos, ok? Se é que eles encerraram as atividades. Eu não acredito que tenham encerrado. Gente, o tráfico humano não acabou porque o Jeffrey Epstein foi dado como morto. Não acabou. Pelo contrário, se ele morreu, pode ter alguém ainda pior que ele tomando conta de tudo. Se ele não morreu, ele vai ter que colocar mais pessoas iguais ou piores do que ele para ajudar, não só a manter o seu negócio, mas a cobrir a sua morte. Então, todos os casos são terríveis, são tragédias já anunciadas, e o prelúdio para o que está por vir, que é a amplificação do território dos Estados Unidos sobre todos os territórios do planeta, inclusive se utilizando do tráfico humano como ferramenta de ameaça e coação dos locais onde eles estão, nos neocolonizando, ok? Então, sim, esse método veio para ficar e provável que se nós não tomarmos nenhuma atitude, seremos no futuro não, futuro próximo, tá? Escravos, desse sistema, que está sendo desenvolvido pelo Donald Trump, que é qualquer coisa menos uma república federativa democrática, tá. Ele está construindo alguma coisa ali dentro, que ele está transformando os Estados Unidos numa, Big St. James, né, porque a St. James é a ilha do Jeffrey Epstein, eu não sei se vocês viram, ele se chama Little St. James, tá. Então nós podemos chamar os Estados Unidos de Giant St. James, ok? USA now is Giant St. James Island, okay? And they want to amplify the kind of place for all over the world, okay? Like we all are part of his ridiculous resort, the pedophile resort, okay? Mas eu vou fazer a live, but this live is not in English. I'm speaking in Portuguese, okay? And after that, I will make a live in English, okay? During the day, I don't know which time I will choose, but I will call you. I will put the title in English for you to know that I will make the stream live in English, okay? If you see the title in English, it's because the live will be in English, okay? If it's in Portuguese, I will speak in Portuguese, just for you to know, okay? Just for now. I think I had a lot of interesting information for you all, okay? And not only about that case, because it's very sad, but like I told you, we need to make this job here in Brazil, because here things will get you will get much worse, much more worse than that's happening in USA, okay? Gente, eu tô falando que as coisas aqui vão ficar piores do que nos Estados Unidos, caso nós não fizermos esse trabalho, porque, nem o FBI está conseguindo dar conta de tanta informação. Eles não estão conseguindo dar conta, eles nunca vão admitir isso, tá. Mas eles, eh eles abriram esses arquivos para o público com um objetivo, tá. E agora nós sabemos que o objetivo é esse.
primeiro de atrapalhar as investigações, isso é certo, por conta do envolvimento do Donald Trump, né. Segundo, é de, eh passar a falsa impressão de que o tráfico humano acabou com a morte do Jack Epstein, que nós achamos que também não acabou, o próprio não acabou. Na minha opinião, esse homem não morreu, não morreu mesmo. Não acredito que ele esteja em Israel, não acredito mesmo, tá, não mesmo. Posso estar enganada em todas, em algumas ou em todas, mas eu não acredito mesmo, tá. Mas, acredito que o Brasil, pelo conteúdo dos e-mails e pelas conexões estabelecidas, que o Brasil seria uma excelente escolha, um lugar onde é ano de eleições, então as pessoas provável que não se preocupem muito com isso, entendeu? E procurá-lo aqui, mesmo porque ninguém vai procurar por ele, tá? Porque já tem um corpo que ele escolheu para chamar de seu, tá? Então como ele já tem um corpo, que está lá morto por ele, tá, se caso não seja ele que tenha morrido realmente, tá, se já tem um corpo, quando depois que a polícia acha um corpo, gente, não há mais investigação, acaba ali, tá. Já achou o corpo, podem vir milhares de pessoas falando que a pessoa está viva. Se não tiver um motivo gigantesco para reabrirem as investigações, elas não serão feitas, tá, elas não serão retomadas, porque já existe o corpo naquele lugar, provando que a pessoa está morta. Gente, eu vou trocar essa minha câmera com certeza, porque tá horrível. O Renan hoje de manhã entrou na live, falou e ele tem toda a razão. Eh, Renan, obrigada por avisar, por ser bem direto. Eu gostei dessa sinceridade, dessa honestidade, tá. Ele tá certíssimo. Mas eu tô deixando mas eu falei pra ele: "Gente, eu não tô aqui pra ficar bonita, tá. Meu trabalho não tem nada a ver com isso, pelo contrário, eu acho que ficar bonita demais também atrapalha um pouco, principalmente quando o conteúdo é esse. Não sei, posso estar enganada também, tem gente que consegue conciliar as coisas. Como meu objetivo não é esse, né, não é vestir a estética, do algoritmo, então eu estou tentando, eu fico aqui, assim, pelo menos eu tento me sentir bem e confortável, então para mim, estando bem confortável para fazer o meu trabalho, eu já ganhei um dia, missão cumprida e acabou, tá. Mas, eu estou fazendo esses vídeos, assim, o tempo todo que tá chovendo aqui, tá chato de sair, e como eu estou sofrendo muitos ataques, provável que eu, encerre as minhas atividades nesse local e retome em outro local, tá. Isso inclui em atividades, eu estou treinando mais em casa, eu confesso que eu estou chateada, ele também, quando estou em casa nem treino. Eu quero só falar uma coisa para vocês meninos, quando uma mulher, por exemplo, eu estou para me mudar daqui, tá, aí esses dias eu chamei um amigo, um casal também de amigos para passarem, virem conhecer se quiserem, tá, por conta desse lugar novo que eu tô, que é bonito, mas como eu vou ter que me mudar, eu chamei a pessoa para vir para cá. Gente, olha só, vocês que são meninos, quando a mulher chama vocês, não pensem em besteira, gente, a gente chama porque a gente chama, aí a pessoa: "Ah, não posso dormir aí não", mas como se eu estivesse convidando especificamente para isso. Gente, cara, não viaja, tá, não viajem, não sexualizem todos os convites que vocês recebem, não sexualizem, tá. Isso não é saudável nem para você, nem para ninguém, tá, e afasta os amigos, tá. Eu sou muito amiga, eu sou muito legal, e eu realmente me afasto de pessoas quando elas têm esse comportamento. Mesmo porque, eu chamo por amizade pessoas que eu já conheço há muito tempo, então, tá, sexualizar, né, no meu caso, principalmente quando eu estou fazendo uma denúncia aqui, né, falando tudo que está acontecendo comigo, a pessoa vai e leva para esse lado, isso me deixa bastante desconfiada, assim, até mesmo de tudo que aconteceu comigo até hoje, de quem está envolvido ou não, né, realmente fica, no ar essa questão, tá. Eu não pretendo ir no Rio de Janeiro tão cedo, tá, não pretendo, se for eu vou para visitar, vou e volto, mesmo assim não tenho a menor vontade. Para mim o Rio de Janeiro já faz tempo que o Rio de Janeiro eu conheço os bastidores do Rio de Janeiro, tá. Então eu posso dizer que eu sei muito mais do que muita gente que pensa que conhece o Rio, tá, que está morando lá inclusive. Então eu estou fazendo eu faço essas lives aqui, eu estou fazendo esses testes, tá. Essa live não é
live de conteúdo pro meu canal, assim, não é um conteúdo que eu tô eu tô cortando a minha cabeça em cima, então essa câmera é horrível, então eu tô fazendo esses testes, tá. Tô aproveitando essas micro lives pra fazer teste. O Instagram achata a gente, né, corta a cabeça da gente. Só no Instagram que isso acontece aqui. Eu vou deixar sem a testa. Eu não gosto muito mesmo que a testa da pessoa é gigante. Mas tá tudo vou deixar sem a testa, melhor do que ficar sem pescoço, eu não sei o que que é pior. Mas então, galera, eu tô fazendo essas análises, mais uma vez aqui convidando vocês a fazerem o mesmo, se inscreverem aqui no canal, tá. Eu vou tentar fazer ou trazer outros conteúdos. Cara, tem muita coisa mesmo. Eu tô deixando essa live aqui também, pra como convite para o pessoal conhecer, eh e eu falei de Jacarepaguá para vocês, né. Porque eu tô com uma coisa aqui que eu lembrei, gente. Cara, isso tinha que ser investigado aqui no Brasil, cara. Não sei, se existe investigação nesse sentido, não sei se tem como a gente saber, não sei se tem como a gente saber, será, né, não sei se é sigilo da polícia, né, porque muitas coisas estão sob sigilo, então mas o lance da pizza, gente, da pizzaria, tentem lembrar disso, quem conseguir, manda pra mim, o que vocês lembrarem, o que vocês souberem. Deixa eu ver aqui no Instagram também. Eu quero ver se eu tô ao vivo, eu não sei se o Insta tá funcionando. Tô tô na Twitch eu tenho quase certeza que eu tô. Gente, eu tô no Instagram, eu tô recebendo mensagem aqui, só que eu não tenho como abrir a mensagem do Insta agora, eu tô tentando ver se eu consigo. Ver aqui. Gente, olha só, e o rosto engraçado, o rosto dessas pessoas, né, parecem familiares, né. Acho bastante engraçado isso. O rosto desses arquivos, tô achando muito familiares. Não sei se é de tanta gente ficar olhando, né, que tá chocando muito, mas eu tô achando o rosto deles, sei. Ah, consegui abrir as mensagens. Deixa eu ver. Não, não salvou nada não. Não tô conseguindo abrir. Isso, não tô conseguindo a minha deixa eu ver aqui. Não vou abrir agora não, tá. Não é nada a ver com a live, então não vou abrir não. Ah, mas depois eu dou uma olhada, se tiver a ver, eu travo aqui pra vocês depois. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver não, então não vou abrir não. Mesmo porque eu não costumo, eu não falo com ninguém, tá, eu não costumo atender. Um ou outro que de uma hora ou outra, de tanto o telefone tocar, eu acabo atendendo, mas, eu falo "alô", aí eu já sei que é da operadora, ou é da operadora ou é do banco. E como me roubaram, passaram meu cartão, eu tô recebendo toda hora, chamados, tá. E eu então eu já desligo logo, porque eu já sei o que que é, então eu já tô resolvendo do meu jeito, então então é isso, galera. Eu vou encerrar essa aqui. Vou deixar esse convite novamente estendido a vocês. Façam esse trabalho, tá? Façam essa análise. Vão lá, pesquisem, façam vão lá fuxicar mesmo, tá? Façam quem quiser, tá? Obviamente. Vai lá, procure do que se trata. Aqui minha cabeça assim, tá? Eu vou tentar comprar uma câmera melhor, prometo isso, tá?
seria melhor que a pessoa me devolvesse meu outro celular, me devolvesse meus documentos, né, querida? Devolva meus documentos, eu vou fazer uma campanha para você devolver meus documentos, tá? Meus documentos parecem que foram roubados por uma mulher essa que está me perseguindo há mais de 15 anos, tá? Há mais de 15 anos, mulheres, não é uma só, tá? E essa pessoa com a qual eu falei ontem, que por acaso está confundindo as coisas praticamente, eu tô achando, não sei se é amigo meu ou não, acho que se fosse meu amigo, ele não sexualizaria nenhum tipo de convite, tá? Porque eu estou passando por uma fase que realmente esse tipo de convite não faz parte do meu cardápio agora, tá? Não estou fazendo de santa aqui não, de santa eu não tenho absolutamente nada, tá? Se quisesse me fazer de santa, eu entraria para alguma igreja e faria como os outros fazem, inclusive esse meu amigo, que toda hora fala em Deus, né? Mas quando a gente faz um convite para vir na nossa casa, ele já está pensando em grandes besteiras, tá? Eu não mas deixa pra lá isso, não é nem amigo meu, né, pessoa que eu foi o que eu falei, meus amigos, são os que eu conheço há muito tempo, que eu mantenho contato e tal, essas pessoas que eu conheci há pouco tempo eu já não considero, porque, parecem que são todas, ligadas a esse grupo de pessoas que está, nos, fazendo passar por esse sistema, de se esse sistema de não sei, de encarceramento psicológico, tá. Então, são grupos de pessoas, grupos de amigos, tá, eles são amigos entre si, eles estão cercando famílias, cercando pessoas, e, não deixam a pessoa ter uma vida própria sem que essa vida seja passada por eles antes, entendeu. Você só vai conseguir fazer o que essas pessoas permitirem. Se isso estiver acontecendo, como eu já falei, entra em contato comigo. A polícia não vai fazer nada por você, nada. Vão te chamar de maluco para baixo, tá. E outra coisa, e se você não for de igreja, essas coisas como eu, vão te chamar de piranha, puta, e vão falar que você é isso, que você é aquilo, vão te obrigar, tá, a fazer sexo de qualquer maneira, com qualquer pessoa, tá, principalmente se você for bonita e eles quiserem extorquir dinheiro de algum homem rico, alguma coisa assim, tá. Então eles vão coagir você para que você faça sexo. Então, eu tenho certeza de que existem braços muito fortes desse tráfico humano, não só aqui em Petrópolis, mas Petrópolis, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, pode ter certeza que tem dentro dessa galera aí, dessa nojeira aqui dentro do nosso território, pode ter certeza. Eu vou encerrar essa live que eu vou, dar início a uma outra live no Instagram depois, com o meu pescocinho melhor representado, tá, do que essa câmera ridícula que está, fazendo esse trabalho feio. Que engraçado, em todos os canais fica normal. Agora por que que só no Instagram acontece isso? Não é estranho, né, também? É esquisito, né? Eu deixei no formato errado, mas mesmo assim não era para estar assim não, não era não. Agora voltou, ela aproxima e recua. Alguém tá mexendo na minha câmera, gente, eu não sei quem é não, mas alguém, que não sou eu, tá mexendo na minha câmera, tá tendo acesso ao meu conteúdo aqui, tá? Eu comprei essa câmera na papelaria Obelisco, tá? Então, fica aí a dica. Ah, e a câmera ela é conectada, então parece que tem alguém acessando meu Wi-Fi, tá, só se for isso. Eu já fiz a varredura do Wi-Fi e não consigo identificar nenhuma atividade suspeita, mas a varredura que eu estou fazendo talvez não seja suficiente para pegar esse tipo de tecnologia. Então, eu não sei o que se passa. Ah, tem alguém aqui no Insta, Marcelo Flu. Oi Marcelo, tudo bem? Obrigada querido. Gente, eu não atendo telefone de número estranho. Eu tô falando isso também nem sei por quê, porque é provável que seja da operadora ou do banco, então a pessoa não está me vendo aqui na live, tá. Mas eu estendo essa informação a quem interessar possa, só para já deixar avisado que se alguém atender falando que sou eu, não sou eu, tá. Não sou eu mesmo, não atendo, tá. Nunca atendi. Quando eu atendi, eu estava com meu marido e nós sofremos ataques, tá. Inclusive ele, que foi obrigado a ver cenas horrorosas de homens ridículos se exibindo das piores formas possíveis, tá. Então, realmente é bastante nojento esse tipo de ataque. Então eu não atendo, porque eu não quero ter a visão do inferno diante dos meus olhos de novo, tá. Isso já tem mais de 10 anos, nunca mais
Mas até e o detalhe, naquela época eu atendi, porque como eu trabalhava com ele, tá, eu tratava dessa parte, de falar com as pessoas, com os clientes dele. Meu marido era dentista, tá. Então aí eu que fazia essa parte, eu estava trabalhando com ele, eu era recepcionista, eu cuidava da clínica e tal, então era eu que estava o tempo todo em contato com as pessoas. Tanto é que eu fiquei mais traumatizada ainda e eu não nem com as pessoas que eu trabalhava, eu estava conseguindo mais trabalhar. Tá, esse meu comportamento se estendeu. Então eu ficava com ele no tempo todo, com medo, tá, para não ficar sozinha em casa. Mandei minha filha para cá estudar aqui em Petrópolis, eu ficava o tempo todo colada com ele, era horrível, porque eu não gostava de trabalhar com ele, nunca quis trabalhar com meu marido, tá. Ele que falou para eu trabalhar com ele por conta, desse problema, desses ataques que a gente não sabia por que estavam acontecendo. E eu fiquei com medo de ficar sozinha em casa, e aí eu ia com ele para tudo quanto era lugar. Aí no início eu estava trabalhando tranquilamente. Chegou um tempo, gente, que ficou impossível até de trabalhar, tá, que os ataques não paravam. Não paravam, não paravam, então a gente ficava brigando, era horrível, então eu ficava perto dele, mas aí eu ia para uma sala, ele ia para outra e eu não conseguia nem falar com as pessoas. Muitas vezes, até alguns pacientes entendem, eu tenho contato com eles até hoje, são pessoas que sabiam o que estava acontecendo, pessoas muito legais, que aconteceu com eles também, tá, muita coisa aconteceu no Rio, na Baixada também aconteceram coisas, horríveis, tá. Então eu tenho testemunho de muitas pessoas, tá, muitas pessoas que passaram por esse tipo de problema. Então nós atribuímos essa causa, assim, ao tráfico humano, tá. Visto que eles atuavam em condomínios de luxo, principalmente, tá. E eu morava num condomínio de luxo também, tá. É um apartamento gigantesco, entre, outros. Eu também não vou ficar falando disso aqui não, para não expor as pessoas do local e tal, porque também, como eu estou dizendo, tinham pessoas, muito legais e tudo, então nem todo mundo, tá, nem todos estão nesse balaio não, tá, não estão mesmo. Então eu para não tocar nesse assunto e não ficar expondo as pessoas, eu vou, reservar esse assunto para minha vida pessoal, não tem nada a ver eu trazer aqui, tá. Bom galera, eu vou agora encerrar sim, e vou já convidando vocês a participarem das lives posteriores, tá. E deixando aqui explicado, o título que eu tinha Bom Dia, Boa Tarde, vai ser essas lives que eu vou fazer ao longo do tempo para conversar, para apresentar o canal, para trazer a galera para cá, para quem for ativista, para, que se quiser entrar nesse trabalho, como esse pessoal está entrando, nos Estados Unidos principalmente, o pessoal está fazendo um trabalho legal, tá, muita gente está fazendo palhaçada, babaquice, mas isso é natural, a gente está na internet, não pode esperar também uma grande coisa nesse sentido, tá. Mas as pessoas se esforçam sim, né, então não vou fazer essa crítica agora não, porque esse trabalho está sendo necessário, principalmente por respeito às vítimas desse crime hediondo, tá, desses crimes, né, hediondos, que provável não serão resolvidos e não te até agora ninguém foi preso, tá, se liguem, ninguém foi preso, só mulheres foram presas, só as mulheres foram presas. O único homem que foi preso sumiu da cadeia, com o álibi de ter se suicidado, tá. O único homem preso sumiu da cadeia com o álibi do suicídio. As outras que estão presas são todas mulheres. Pensem no que isso significa aos olhos da humanidade, gente. Por piores que essas mulheres sejam, por mim elas estariam mortas, tá. Eu sou a favor da pena de morte para esses casos, total. Mas, no contexto da situação, só mulheres estarem presas é um absurdo. Se liguem, tá? Isso faz parte do pacote da propaganda nazista, ok? Então, gente, eu vou dar continuidade a isso depois e se atentem a esses detalhes. Isso não é pouca coisa. Só mulheres estarem presas num caso de extrema violência contra crianças, tá, de crimes hediondos em torno do mundo inteiro envolvido, tá, e só mulheres, estarem presas nesse caso, isso fala muito mais sobre todo o sistema e sobre todo o patriarcado do que sobre o Jeffrey Epstein, tá. Isso fala muito mais sobre Donald Trump do que sobre o Jeffrey Epstein, tá. Então se atentem aos detalhes. Eu volto mais tarde, gente. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, tá, e até. Encerrando. Obrigada, gente, obrigada mesmo, tá. Se inscrevam aqui no canal que vocês vão me ajudar muito. Muito obrigada.
Gente, obrigada Substack, obrigada galera, obrigadão.